TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje, nós vamos fazer uma avaliação sobre o resultado das urnas da última eleição, no dia 2 de outubro. Conosco fala sobre o resultado no Rio Grande do Norte e em Natal, tanto aqui na Câmara Municipal como na Prefeitura, o cientista político Antônio Spinelli. Também participa do Comitê de Imprensa a jornalista Larice de Souza, que vai participar conosco desse bate-papo. Seja bem-vindo, professor Antônio Spinelli, ao Comitê de Imprensa. Muito obrigado pelo convite para participar. Discutir conosco aqui Com o certeza, resultado dessas urnas. Com certeza. Seja bem-vinda, Larice, ao nosso programa. Obrigada, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui também para poder conversar um pouco, né? E levar esclarecimentos para a população, né? De como é que foi esse resultado para todo mundo. Com certeza. Professor, vamos começar falando sobre um panorama geral do Rio Grande do Norte, não é? Fala-se muito dessa composição, de como os partidos, o desempenho dos partidos, sobretudo o partido do governador e também sobre o desempenho do prefeito Carlos Eduardo aqui em Natal. Eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre o desempenho dos partidos de um modo geral, PSD, PMDB, o que é que a gente pode deduzir desse resultado das urnas das eleições municipais de 2016? Correto. Eu acho que o importante é a gente atentar para os partidos que representam realmente as forças dominantes no Estado nesse momento, né? As forças políticas dominantes. Então nós temos aí o PMDB, né? Partido do ex-ministro Henrique Alves, do senador Garibaldi Alves Filho, o PSD, que é o partido do governador, né? O PDT, o partido do prefeito Carlos Eduardo, o DEM, do senador José Agripino. E temos um grupo político que hoje está dividido em inúmeros partidos, mas que se uniu nessas eleições municipais, que é o grupo político da ex-governadora Rosalba Ciarline, que foi candidata vitoriosa à prefeitura de Mossoró. Então, me parece que são esses grupos que têm relevância política no cenário estadual e são esses grupos que estão se colocando para a disputa eleitoral de 2018, principalmente para o governo do Estado. Como todos nós sabemos, o governador Robson Faria é um presumido candidato à sua própria reeleição, né? O prefeito Carlos Eduardo, que irá assumir agora o segundo mandato seguido, né? É um presumido candidato também a governador, embora ele negue, né? Mas todas as evidências apontam que ele é um possível candidato. E aí a novidade nesse terreno é essa recente aliança entre o PDT e o PMDB, né? Ou seja, o prefeito Carlos Eduardo volta ao abrigo da família, né? Do clã familiar. Isso em aliança com o senador José Agripino Maia. Quer dizer, essa aliança que se desenhou desde 2006, PMDB bem, né? Parece que vai ter condições de se manter, parece que vai a 2018. E, portanto, nós vamos ter aí uma disputa para o governo do Estado e para o Senado Federal, que vai renovar uma cadeira, né, entre essas forças. PMDB, em aliança provável com o PDT e o DEM, o PSD, do governador Robson Faria. Não sei qual será o destino do clã Rosado, mas fala-se na provável candidatura da prefeita eleita de Mossoró, Rosalba Ciarline, ao Senado Federal, né? Então nós temos um cenário complexo, né, de forças políticas, as principais se digladiando entre si, e de forças políticas secundárias que vão se situar num ou noutro polo de disputa. E em termos de desempenho de partidos, né, de uma forma geral, como é que o senhor viu isso, além, é claro, de colocações, né, das lideranças dessa disputa, como o senhor falou, mas em termos de desempenho para que esses resultados para 2018, como o senhor já está falando aí, num possível reflexo, né, de possíveis caminhos, né, como é que isso pode se comportar diante dessa eleição?
Veja, nós vimos que o partido do governador, o PSD, elegeu um grande número de prefeituras. Foram 51 prefeituras. 51 prefeituras. É um número expressivo, que demonstra que há uma certa capilaridade da liderança do governador, o que, aliás, não é novidade. Em geral, o governador, que está ali no turno, não é, digamos assim, ele consegue eleger, o partido dele consegue eleger um grande número de prefeitos. Não é? Isso aconteceu quando José Agripino era governador, o DEM tinha um grande número de prefeituras, depois quando Garibaldi, nos seus 2 governos, o PMDB também se transformou no principal, não é, partido do Estado em âmbito de prefeituras, e agora a gente vê isso que aparentemente é uma repetição, mas me parece que não se trata propriamente disso. Embora haja um grande número de prefeituras, é preciso olhar para o tamanho dessas prefeituras, para a importância que esses municípios têm, a importância nas suas diversas regiões e para o eleitorado que passa a ser governado por esses partidos. Então me parece que o governador, o partido do governador não estará governando a partir de 2017 um grande eleitorado, né? Embora seja um número expressivo de municípios, a grande maioria se trata de municípios pequenos. Dos municípios maiores, né, veja, em Natal e em Mossoró particularmente, mas também em Parnamirim, não é, que é um município da região metropolitana do estado, é o terceiro maior colégio eleitoral, né? Então, nesses 3 colégios eleitorais, o governador, na verdade, não fez o prefeito. E né? em outras cidades polo também, o também, PSD não conseguiu obter essa exatamente, vitória, né? não conseguiu obter essa vitória. Então ele não ocupa, as prefeituras não estão em cidades polo, em cidades importantes no âmbito regional, nem tem um grande eleitorado que pudesse dar musculatura à candidatura do governador, à reeleição. Isso não quer dizer que ele não seja viável, né? 2018 ainda está muito longe, né? Mas não foi nesse pleito que ele formou uma boa base ainda para disputar a reeleição. Pelo contrário, me parece que os adversários, em particular a aliança que agora se desenha provavelmente para 2018, PMDB, PDT e DEM, além de prováveis outros partidos que irão acompanhá-los, então me parece que essa aliança no momento é forte, até porque ocupam a prefeitura da capital. Só para acrescentar uma informação a isso que o senhor coloca de que muitas vezes a quantidade de prefeituras, né, ela não quer dizer muito, né? A gente tem que avaliar o tamanho dos municípios. A prefeitura, o PDT, que é o partido do prefeito Carlos Eduardo, conseguiu eleger apenas 2 prefeituras, só que pelo peso de Natal, a quantidade de votos obtidos pelo PDT no Rio Grande do Norte foi 228.200. Já o PSD elegeu 51 prefeituras e obteve 178.457 votos. Quer dizer, quase 50 mil votos de diferença entre o PDT e o PSD, somente pela expressividade que tem Natal dentro do contexto. Exatamente. Né? E o PMDB veio em terceiro lugar com 41 prefeituras com 107.576 votos. Quer dizer, o PMDB... Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre o PMDB, considerando essa questão do possível impacto que a Operação Lava Jato possa ter tido em relação a esse resultado eleitoral. Como é que o senhor avalia, vamos falar agora um pouquinho da abstenção, né? No dia da eleição, a TV Câmara fez uma transmissão ao vivo, uma cobertura sobre o acompanhamento, né, da apuração. E nós falávamos muito sobre os votos brancos e nulos, que no caso de Natal, por exemplo, chegou a quase 20%, mas a gente não avaliava ainda naquele momento a abstenção. Isso. E em Natal, a gente viu que, somando-se os votos brancos, nulos e abstenção, que as pessoas que não foram votar, se chegou a quase 40%. Esse é um comportamento que vem se observando ao longo das últimas eleições ou especialmente nessa eleição esse número aumentou? Eu faço me permita um parêntese, né? Na eleição de 2014, esse número também já chamou a atenção. Já era alto, né? Mas agora foi bem mais alto, né? A abstenção? Porque àquela altura, em 2014, já havia uma crise política, sim, né, séria. A crise política de lá para cá se agravou.
E me parece que esse aumento da taxa de abstenção reflete o fato da crise política, essa conjuntura de crise política que tem se acirrado, tem se agravado desde 2013 particularmente. Então, a crise política já de longa duração e não se sabe se até 2018 essa crise continua, até porque hoje ela não é apenas uma crise política, ela é uma crise também institucional, Sim. É uma crise da democracia, né? É uma crise que põe em risco as instituições democráticas, o Estado de Direito democrático. Não se sabe até 2018 como vai ficar, mas com certeza o que a gente pode deduzir imediatamente é que uma parte do eleitorado deixa de ter confiança no sistema político e no sistema partidário. Quer dizer, uma abstenção que estava dentro de uma taxa de relativa normalidade, que não constituía ameaça à legitimidade do sistema político, de repente passa a se transformar, agora sim, numa ameaça à legitimidade do sistema político. É preciso saber se o sistema político vai suportar essa crise de legitimidade e se vai superá-la, não é? A crise dos partidos, por outro lado, tende a se agravar. Não é? Nós vemos que o partido o PT, por exemplo, está em crise, inclusive em crise interna, né? Mas, por outro lado, agora a Operação Lava Jato parece que ampliou o arco, né, das investigações para incluir o PMDB e outros partidos, o PMDB e o PP Isso, particularmente. Né? Quer dizer, é uma operação polêmica, não é? Tem tido um viés político partidário muito forte, não é? Inicialmente voltado particularmente contra o PT, com a campanha midiática forte contra o partido também. Acho que isso reflete no desempenho do partido. É difícil a qualquer partido enfrentar uma crise dessa natureza sem sofrer Se danos, comenta que né? o partido cogita, inclusive, mudar de nome, não é? Comenta-se isso. Mas veja, agora com essa ampliação do arco da operação, me parece que o PMDB pode ser atingido também de forma um pouco mais efetiva, né? O PSDB não se sabe, embora muitos dos seus políticos tenham sido citados e muitos fatos tenham sido apontados, etc. Até agora o Ministério Público e o Judiciário não se moveram no sentido de realmente, não é, passar a investigar com mais eficácia os políticos do PSDB. Até porque quem corrompe, no caso do PT, né, que é o grande alvo, ele não corrompe sozinho, né? Não corrompe sozinho, evidentemente. Tem uma articulação. Não é? Então nós temos esse dado aí da crise política, que eu acho que se reflete nas taxas de abstenção, o que é preocupante. Não é? Quando o próprio sistema político começa a ser deslegitimado, é preciso que as pessoas tenham preocupação, se preocupem com isso, as pessoas responsáveis. Fala-se em reforma política, mas até aqui não se fez reforma política com seriedade para valer. E o primeiro recado dessa crise que o senhor falou aí, no resultado das eleições, é que muitos prefeitos não conseguiram se reeleger, né? A gente tem surpresas, enfim, a candidatura, né? A eleição do Liso lá de Jucurutu, ficou conhecida, né? Deu, assim, o eleitor mostrou bem essa insatisfação, pelo menos. É verdade. O eleitorado tem manifestado essa insatisfação e aí essas eleições um pouco atípicas, né? Esses candidatos um pouco atípicos, isso é um sintoma também, né? O questionamento de uma liderança tradicional ali em Jucurutu, né? Os Queiroz, não é? Que de repente se veem questionados na sua base, né? Aliados com outras forças, né? Exatamente, com outras forças. E aí vem um candidato com o sugestivo apelido de Liso, não é? Que ganhou, muito curioso, que eu vi, assisti a uma entrevista dele, Valdir, que é o prefeito eleito de Jucurutu, ele dizendo que a oposição, no caso, os apoiadores do atual prefeito de Jucurutu o apelidaram de Liso de forma pejorativa, e aí isso foi revertido. E eu me lembrei de Aloysio Alves, quando foi candidato, que chamavam ele de cigano, e ele fez incorporou o apelido. Isso, foi uma... Reverteu, as coisas, as histórias que se repetem na eu me lembrei disso também, naquele nosso último debate, eu me lembrei dessa história do cigano. Do cigano, né? Nós vamos a um rápido intervalo, eu peço licença ao professor Antônio Spinelli e também a Larissa, e nós voltamos já já com o Comitê de Imprensa.
Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando o cientista político Antônio Spinelli com a participação da jornalista Larissa de Souza. Nós estávamos conversando sobre o cenário no Brasil, sobre o resultado das urnas também aqui no Rio Grande do Norte. Professor Spinelli, nós estávamos falando sobre a Lava Jato e a repercussão que ela teve, principalmente para o PT. O PMDB, embora diretamente envolvido e citado, continua sendo o partido com o maior número de prefeituras no país. Como é que o senhor avalia isso e de que forma o senhor acredita que o PMDB chegará às eleições de 2018? Olha, o desdobramento mais recente da Operação Lava Jato parece que coloca o PMDB no centro das investigações, né? E com pessoas de proa do partido, não são pessoas secundárias. O presidente do Senado, Renan Calheiros, né, e outras figuras. A possibilidade, recentemente o presidente Michel Temer deu posse a um ministro que é réu, né, no processo de investigação, foi considerado uma atitude muito temerária da parte dele, né? Mas, enfim, parece que o PMDB pode vir a ser atingido. Não se sabe, porque a investigação da Lava Jato tem tido idas e vindas, né? Tem tido um encaminhamento errático, tem sido muito mediatizada, inclusive recentemente o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, criticou a espetacularização da investigação, né, do Ministério Público, etc. E de forma que a operação tem sofrido críticas. Um grupo de procuradores do Ministério Público, agora recentemente, publicou uma nota muito cautelosa, mas muito firme na crítica à condução da operação, né, colocando que o combate à corrupção deve ser feito, mas não se pode agredir, não se pode arranhar o Estado de Direito democrático, não se pode restringir as liberdades individuais, não se pode restringir institutos que fazem parte são da essência da democracia. E uma das funções do Ministério Público é justamente a de defender o cidadão, de defender as liberdades do cidadão. E essa operação, efetivamente, recentemente também o juiz Sérgio Moro declarou que estamos vivendo uma situação excepcional e que, portanto, é preciso medidas excepcionais. Ou seja, ele assumiu que existe um estado de exceção no país, né, e assumiu que tem sido um dos protagonistas desse estado de exceção. Isso é extremamente grave, porque isso pode ter consequências que vão muito mais além. Não vão ser consequências apenas sobre quem é investigado, que muitas vezes é um suposto culpado, né? Você não pode estabelecer a culpa sem antes investigar e provar isso. O ônus da culpa cabe a quem acusa, até que seja condenado quem é investigado
presumidamente É inocente. inocente, até que haja uma condenação. Então tem havido isso por parte da Operação Lava Jato, realmente é uma situação excepcional, mas excepcional no sentido negativo do termo. Uma outra consequência da Operação Lava Jato tem sido o agravamento da situação das empresas que são investigadas. E aí muitos líderes sindicais e lideranças empresariais, particularmente no Rio de Janeiro, onde a indústria naval está sendo sucateada, têm se colocado a esse respeito e dito que é preciso investigar os empresários, mas não inviabilizar as empresas, porque o que é que acontece? Você transfere empregos para o exterior, você transfere investimentos para o exterior. De repente, empresas estrangeiras estão assumindo aqui atividades que eram conduzidas por empresas brasileiras com trabalhadores brasileiros. É a economia nacional. Especialmente no momento de crise econômica. Exatamente. Então, é a economia nacional que sofre uma grave alienação. Se você combina isso com essa PEC, que agora congela as despesas do governo durante 20 anos, o que é uma coisa completamente absurda, inédita, nenhum país no mundo fez isso, né? E que isso pode agravar não só a situação da economia, mas pode agravar também os programas sociais e os serviços públicos essenciais, Sim. particularmente aqueles referentes à saúde e à educação. Bom, você tem toda essa situação, Temer pode sofrer ainda um processo de impeachment, ou pode ser impugnado no Tribunal Superior Eleitoral. Se o for, teremos eleições indiretas para a presidência da República em 2017. Quer dizer, há um quadro institucional de instabilidade, Total. não é? Ainda, de né? crise. Não passou com o impeachment da presidente. Não acabou, quer dizer, continua e pode se agravar. Então, é um clima de instabilidade, né, de crise do sistema político, de crise do Estado de Direito democrático, de crise da democracia. Isso precisa ser enfrentado. Nós não estamos vendo lideranças capazes de fazer esse enfrentamento, de sinalizar para a opinião pública alguma saída, não só no sentido da normalidade, mas no sentido da renovação do sistema político. A renovação em que sentido? Para se tornar mais representativo, mais democrático, mais responsivo ao cidadão, né? Não mais autoritário, mais fechado e menos representativo. E dentro dessa sua colocação de representatividade, como você falou, de mais democrático, né, de renovação, a gente viu nessas eleições aí uma grande participação e vitória aí por parte das mulheres, né? Isso. Uma expressividade. Isso já era esperado ou foi uma surpresa ou está dentro desse quadro aí de renovação, como o senhor falou aqui, né? Já que no estado 45 prefeituras, aqui na Câmara Municipal 8 vereadoras eleitas. Olha, isso é preciso analisar com a lupa, não é? Porque muitas vezes o que aparenta ser renovação, na verdade, não é. Muitas vezes essas mulheres são representantes dos maridos, não é? Dos filhos, dos sogros, etc., ou de algum grupo político que tem um protagonismo masculino muito mais do que feminino. A política tradicional é caracterizada por essa masculinidade no sentido um tanto negativo do termo. Quer dizer, política é coisa de homem, não é coisa de mulher. O protagonismo feminino tem ido na direção contrária, tem tentado fazer uma outra afirmação. Eu acredito que em parte, mas é preciso ter dados para isso e analisar esses dados com cuidado, os perfis. Eu acredito que em parte se trata realmente de uma renovação. Mas né? Independentemente de ter a influência masculina por trás, como o senhor falou, o senhor não acha que não pode ser um pontapé para muitas dessas mulheres, né? A vereadora eleita, a atual vice-prefeita, Vilma de Faria, começou assim, né? Com a influência é verdade. Também. E depois passou a ser uma protagonista importante. Né? Da própria história, da própria história política, né, do Rio Grande do Norte. Pode ser. Não há uma probabilidade de que parte dessa manifestação tenha esse conteúdo de renovação, de vamos eleger mulheres, porque as mulheres podem fazer uma política diferente, né? Pode fazer algo mais, mais voltado para o interesse coletivo, para o interesse das coletividades, para a mudança social. Né? Pode ser que haja aí uma ânsia de mudancismo, né? De mudança social efetivamente, e não de uma coisa regressiva, conservadora, e machista, patriarcal.
Nós falamos no PT, aqui no Rio Grande do Norte o PT conseguiu eleger apenas dois prefeitos dentro dos 167 municípios, Currais Novos e Ouro Branco. O senhor considera que isso foi um golpe no partido ou o PT aqui no Rio Grande do Norte efetivamente nunca conseguiu traduzir no Rio Grande do Norte o tamanho e a importância que o partido teve nos últimos anos no cenário nacional? Não, sem dúvida isso reitera realmente o fato de que o PT no Rio Grande do Norte nunca conseguiu traduzir essa importância que o partido tem tido até então no cenário político nacional. Embora na última eleição o PT tenha eleito uma senadora, isso não é pouco, né? É muito significativo. A eleição senatorial é uma eleição majoritária, não é? E, em geral os candidatos são grandes protagonistas políticos, quer dizer, ela enfrentou lideranças políticas importantes, relevantes. Isso foi um feito. Eu não sei como é que fica o tamanho do PT no Rio Grande do Norte depois dessa eleição, porque aí seria preciso esmiuçar mais isso, ver onde nas câmaras municipais, o número de vereadores, as coligações que ele fez, onde é que ele, através das coligações, está também em alguma medida chegando às prefeituras. Agora, veja, na Câmara Municipal ele mantém o mesmo tamanho, ele tinha 2 vereadores, continua 2 vereadores. Aliás, os dados aqui mostram o seguinte: o partido que elegeu mais vereadores foi o partido do prefeito, mas elegeu só 4. São 29 cadeiras, ele tem apenas 4, não é? O partido, na verdade, o PDT terminou fazendo uma coligação visando beneficiar o PMDB que chegava, né, que se aliava por uma pressão interna muito forte dessa coligação, né? Os próprios candidatos do PDT foram surpreendidos com essa aliança na proporcional, né? Isso. Então veja, na Câmara de Vereadores, o PDT faz 4 vereadores. Houve uma dispersão muito grande. O PMB, o Partido da Mulher Brasileira, elege 3 vereadores, todos homens, por sinal, né? O que é muito curioso, né? O Partido da Mulher Brasileira só elegeu homens. E aí vem na terceira posição o PMDB, o PT, o PEN, né? O PMDB, o PT e o PEN. O Solidariedade também elegeu 3. E o Solidariedade. Sim, o Solidariedade também ficou em segundo lugar com 3. O Solidariedade e o PMB elegem 3. Né? E em terceira posição, o PMDB, o PT e o PEN, que elegem cada um 2 vereadores, os outros partidos elegem cada um vereador. Quer dizer, é uma dispersão muito grande. Mas se você olhar para as coligações, realmente o grande vitorioso foi o prefeito Carlos Eduardo, porque a sua coligação elegeu 2 vereadores, não é? Enquanto que a oposição, se considerar... Aliás, desculpem, 8 vereadores. Enquanto que o PSB e o PPS, supostamente partidos de oposição ao prefeito, e o PSD, a aliança, né, a coligação PSB-PPS, e a coligação PSD-PTB-PSL, que por ser o partido do governador, a gente supõe também que seja oposição ao prefeito, elege 3. Então, a coligação diretamente ligada ao PDT elege 8 vereadores, as 2 coligações que podem ser mais claramente de oposição elegem 4, e aí você tem uma série de outras coligações que elegem 2, não é, vereadores e que estão dispersas aí, que provavelmente incógnita, mas que provavelmente a maioria vai apoiar o prefeito. O prefeito não vai ter dificuldades, não é? Vai fazer aquela negociação tradicional que se faz de distribuição de cargos, não é? De utilizar os recursos de patronagem da prefeitura para angariar votos no legislativo. Claro que vai haver momentos de tensão, momentos em que essa negociação vai ficar um pouco mais complicada, às vezes com a própria bancada né, imagine com outras, mas tudo indica que nesse terreno da governabilidade o prefeito não vai enfrentar nenhuma turbulência séria. A não ser que dentro mais à frente, dentro desse cenário que o senhor colocou lá no início do programa, de o prefeito se lançar candidato a governo do estado, aí a gente sabe que esse peso da eleição de 2018 tende a mudar um pouco essa relação entre a Câmara e a Prefeitura, né? E há o espectro da crise política que pode mudar muita coisa. Uma coisa é, por exemplo, o Temer concluiu o mandato dele. Outra coisa ele perdeu o mandato em 2017 e aí vem uma eleição de um outro presidente da República por via indireta. Com novos ministros, né? Com outra conjuntura, exato, não é? Com outra conjuntura, com outra articulação no Congresso Nacional. Quer dizer, isso muda tudo também nos estados, né? E é preciso esperar. E a própria crise política em si, que desdobramento ele vai ter? A Operação Lava Jato vai até onde?
né? Até onde vão continuar também as ameaças ao Estado de Direito, né? Como é que vai se comportar a economia nacional? A crise se agrava, o desemprego aumenta, a inflação, etc. Há uma série de fatores, questões, né? De fatores que podem interferir e que são incógnitas no momento atual. A gente não sabe os desdobramentos que vão ter, mas certamente vão incidir sobre a situação política. Acompanhar dia a dia mesmo. Né? Isso mesmo. Professor Antônio Spinelli, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Comitê de Imprensa, nos dando essa grande contribuição, essa análise que o senhor traz sobre o resultado das urnas de 2016. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, de debater com vocês, de conversar com vocês e me comunicar também com o público da TV Câmara. Muito obrigada, Larissa, por participar do Comitê de Imprensa. Obrigada, eu que agradeço esse convite. Sempre que chamarem, terei prazer em participar. Com certeza terá outros convites. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.